Para quem tá chegando, boa tarde. Tô tentando colocar aqui um post fixo com o tema da live. Pronto, consegui. Então, hoje vamos falar de cuidados iniciais com o bebê. Se vocês tiverem amigos, amigas que estão próximos a ter bebê ou que tem bebezinho em casa, chamem para essa live que a gente vai tirar todas as dúvidas com a doutora Marina. Então vai ser uma live bem informativa. Podem mandar suas dúvidas, vocês podem mandar aqui pelos comentários ou podem mandar aqui embaixo pela caixinha as perguntas, tá bom? A doutora Marina chegou. Eu vou chamar a tela comigo. Então, não esqueçam de mandar as dúvidas de vocês, tá? Já tô colocando ela. Oi! Oi, tudo bem? Tudo! Então, tá bom. Doutora Marina, eu acho que era legal se você conseguir deixar o seu celular em pé, não segurar. Tá, Porque pera só senão ele fica balançando muito, sabe? ficar, né? Peraí, vou tentar. Tentar deixar ele apoiado, sabe? Em algum lugar. Sim, Porque senão pronto. ele balança. Tá melhor, vê. Isso, legal, tá ótimo. Bom, então para quem tá chegando, hoje a gente vai bater um papo com a doutora Marina. Ela é pediatra e neonatologista. A gente vai falar de cuidados com o bebê. Então, ela vai trazer muitas dicas legais pra gente. Quem puder mandar as perguntas, a gente vai lendo durante o bate-papo, né? Doutora Marina, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, não com o segundo filho, né? Que foi com a Maitê, mas com o Miguel, que eu lembro que eu cheguei em casa da maternidade com o bebê conforto. E aí, quando a gente entrou em casa, eu e meu marido, eu coloquei ele assim em cima do sofá com o bebê conforto, e a gente falou: e agora? O que a gente faz? O que a gente faz? A gente não sabia se a gente dava banho, se eu amamentava, o que a gente ia fazer, sabe? Se eu organizava a parte de higiene, o que a gente vai fazer com o sono? Ai, mas já tá dormindo muito desde a hora que saiu da maternidade. Então, se você puder, né? Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Principalmente no primeiro filho. Então, se você puder dar suas dicas, elas serão muito bem-vindas. Claro. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Maria. Então, vamos lá, né? Fê, bem difícil, né? Acho que com o primeiro filho é pior ainda, que você não tem ideia mesmo do que fazer. Com o segundo é um pouco mais difícil também, porque você não sabe o que fazer com o primeiro. É, A primeira coisa que você falou, que me assustou, você pôs o bebê conforto em cima do sofá. Jamais façam isso. não pode, tá vendo? Fiz errado. O bebê conforto é sempre no chão. A gente tem mania de querer pôr na mesa, em cima da cadeira, em cima do sofá, e é ótimo para virar. Então, isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas jamais coloquem o bebê conforto em cima de qualquer superfície que não seja no chão, porque a criança se mexe e pode cair, pode virar. Não façam como eu fiz, gente. É super comum, mas fiquem tranquilas, é normal esse desespero do primeiro filho. Eu também sou mãe, né? Meu filho vai fazer 2 anos. E é bem difícil, né? Porque você nunca foi mãe, nunca fez aquilo, e aí um belo dia você se vê com a criança sozinha em casa. Então, maternidade, a primeira coisa. Se já tiver tomado banho naquele dia, deixa a criança, né, quietinha, tenta colocar no berço dela para ela se ambientar, se já tiver tudo arrumadinho, né? Porque é um mundo novo para a criança, Sim. certo? Para você que está começando, né, agora a ser mãe, quanto para a criança também, é tudo novo. Então, tenta ambientar o quartinho dela, colocar no bercinho, aí já começar a pensar numa importância da rotina, que horas vai dar banho, tentar fazer isso sempre, mais ou menos no mesmo horário, deixar a criança tirar aquela roupa, né, da maternidade, cheia, né, linda, maravilhosa, cheia de frufru, vai ficar uma roupinha mais tranquila, ver se tá com calor, com frio, se precisar troca a fraldinha
Qual foi o último horário que mamou, né? Não esquecer, porque às vezes a gente chega em casa exausta e esquece disso. Nesse período assim de outono, que vai entrar inverno, você recomenda algum horário assim, tipo, ai, é legal dar, sei lá, banho meio-dia ou não, é legal dar antes de dormir mesmo? Olha, é assim, depende muito de mãe para mãe. O meu filho nasceu nessa época, né? No inverno. Então já tava muito frio, eu tinha meio que dó de dar banho muito tarde. Eu prefiro banho antes de dormir à noite, já faz parte do nosso ritual desde pequenininho. Mas eu optava para dar lá pelas 5, 6 da tarde, porque ele ficava um pouco mais tranquilo e não era tão frio. E ainda mais nessa outono, é importante a gente, né, lembrar a importância das janelas e portas fechadas, porque faz corrente de frio, de vento. E se tiver um aquecedor, né, puder ligar ou no quarto antes de trocar, ou próximo ao banheiro, né, mas também tendo cuidados para não tomar choque, né, essas coisas. Não, mais um cuidado que a gente tem que ter com o bebê. Mas é importante, é legal na hora do banho também a gente pensar nessa questão do frio. E sempre, né, lembrar que o bebê vai se sujar e ao longo do dia, às vezes, a gente vai ter que dar mais do que um banho, mas nunca deixar de fazer aquele banho que a gente acostuma no mesmo horário, tá? Eu prefiro da tarde, tem gente que prefere de manhã. Então vai muito de mãe e bebê, tá? Mas sempre fazer a construção da rotina do bebê, desde o primeiro dia que ele chegar em casa. Tá. Eu lembro que na maternidade, nas minhas duas vezes, né, que eu fiquei na maternidade, as enfermeiras falavam muito de lavar o cabelinho todos os dias. É importante isso? Tem alguma razão para que lave? Eu sei que ficam umas crostinhas, né? Geralmente é por questão de higiene mesmo, porque o bebê sua, principalmente quando mama, é comum o recém-nascido suar, né? Isso é importante. A questão da descamação do couro cabeludo, né? Que a gente chama, é como se fosse uma dermatite mesmo, né? Aquelas crostinhas que formam no couro cabeludo, principalmente no primeiro mês. É importante a gente retirar o excesso de células mortas do couro cabeludo, né? É importante sim. Não esquecer de lavar. Lembrando, aproveitando que você já está falando sobre o banho também, né? Preparar o ambiente antes do banho, então deixar separado a roupinha que vai pôr, a fralda, se for usar algum creme de barreira, né, para a região do bumbum do bebê, a toalha, porque senão o bebê sai do banho e a gente fica meio perdida. Ai, meu Deus, tá passando frio, onde estão as coisas e tudo mais. Então, deixar tudo prontinho, num alcance fácil, tudo que a gente for precisar usar. O trocador sempre num lugar tentar ser mais seguro, porque nunca deixar o bebê sozinho. Ah, vou ali rapidinho pegar um body no armário. A criança... Jamais. Isso é super importante, tá? Não esquecer da temperatura do banho, que isso é super legal. Ai, meu Deus, tá muito quente, tá muito frio. A gente dá a dica de colocar o cotovelinho, né? Dentro da água, depois que você encher a banheira. E aí, se você achar que tá tolerável, coloca a criança, tá bom? Tem mais... Então, preciso comprar o termômetro da água. Se for pensar, não, né? Porque é mais um gasto que a gente tem e tudo mais. Se você colocou seu cotovelo, que é uma região um pouquinho, né? Essa pelinha aqui de dentro, né? Um pouco mais sensível e tudo mais. E tá bem ok, não tá fervendo, não tá gelado, você pode colocar o bebê. Certo, ótimo. Vou aproveitar também. Tem maternidades que ensinam a lavar primeiro o cabelo, secar e depois o corpo. E tem lugares que ensinam justamente ao contrário. Na verdade, o que é? Né? Qual que é o cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que lavar rápido, né? Com água e o sabãozinho, enxaguar e secar. Porque se você não seca, o cabelinho fica molhado, é por onde o recém-nascido perde o maior calor, tá? Independente da sequência, se for primeiro o corpo ou primeiro a cabeça, secar, né, a cabecinha bem, o cabelinho bem, e depois, quem lavou primeiro a cabeça, terminar o banho e tudo mais, tá bom? Tá, importante. Existe algum cuidado também para tampar os ouvidos? Assim, não aconselho a usar algodãozinho ou protetor de ouvido, nada, porque a gente pode acabar esquecendo ou ficando um pedaço, né, de algum objeto lá dentro. E o conduto auditivo dos bebês é extremamente pequeno também, é difícil colocar alguma coisa lá dentro. Então é só tomar cuidado mesmo, se você tiver um potinho, uma caneca, né,
para ir virando bem devagarzinho com a água e tentar não deixar entrar no ouvido. Mas é inevitável, né? Vai acabar entrando um pouquinho, não tem jeito. Tá bom? Mas é importante, então, é tomar cuidado, é jogar de pouquinho em pouquinho e ir limpando. Uhum. Alguns locais, algumas maternidades ensinam a dar banho com a criança enrolada numa fraldinha. Sabe aquela boa e velha fralda de pano? Sim. A criança fica aconchegada, né? Tem crianças que se assustam com o banho e com a água. Então, eles dão essa dica. É legal, você coloca a criança enrolada na fralda dentro da banheira e ao longo do banho, essa fralda vai saindo, vai soltando. É bem legal. Que legal! Que E o banho legal! Eu não conhecia essa técnica. é diferente, é bem legal. Eu cheguei a fazer um pouco com meu filho. E no ofurô também, sabe aquele banho relaxante do ofurô que a gente faz Sim, na hora da cólica e tudo mais? Você também pode colocar a criança na enroladinha fraldinha. na fraldinha. É super legal, ajuda Que bastante. legal! Eu lembro que eu fazia com meu filho, eu dava o banho nele, e aí à noite, assim, um pouco antes de dormir, eu fazia o ofurô com ele. Sem ser o banho mesmo, só a aguinha quente, e eu sentia que isso dava uma super relaxada nele, né? Mas eu acho que cada família vai encontrando a sua rotina, né? Para tentar se adequar, é tentativa e erro, né? Ver o que serve. Não tem uma regra, tem só algumas dicas, né? Sim, isso é verdade. Acaba que não, a gente faz o que dá melhor, né? Com o nosso bebê. A gente vai se adaptando à rotina, mas é sempre lembrar da rotina. Todos os dias, tudo sempre mais ou menos igual, dentro do possível, lógico. A gente volta a trabalhar, os pais têm horários diferentes, né? Da mãe que está em casa na licença maternidade. Mas é importante tentar manter uma rotina. Ah, hoje não deu, precisei ir no pediatra ou no ginecologista, tudo, né? Acontece, mas tentar manter, sim, uma rotina. E a gente vai construindo isso devagar. Não adianta achar que com 3 dias de vida a criança vai ter uma rotina. Né? A gente precisa de um tempo maior para construir. Sim. E aí, por falar em rotina, tem a questão do sono, né? Que eu acho que isso é o que mais. Quando a gente está numa roda de conversas de mãe, sempre a gente fala assim: ai, meu filho dorme a noite inteira. Não, meu filho acorda a noite inteira. Ai, com quantos anos que dorme, né? O que você sente a respeito disso e o que você recomenda? Eu acho assim que cada bebê é único. Tem bebês que têm um padrão de sono, outros têm outros. Até os 3 meses é um tipo de sono, dos 3 meses a 1 ano e meio é outro tipo, e depois, mais pra frente, né, do 1 ano e meio até acho que uns 2 a 5 anos é um padrão diferente. O que a gente vê? Que é importante o bebê ter uma rotina durante o dia, indiferente do sono. Então, todo dia ele mais ou menos come no mesmo horário, mais ou menos mama no mesmo horário, mais ou menos fica acordado no mesmo horário, e os cochilos ao longo do dia. O recém-nascido, ele faz 2 cochilos, pelo menos longos, né, ao longo do dia. Então, o que a gente preza? É que esses cochilos tentem ser mais ou menos nos mesmos horários, são maior que 3 horas, porque até adultos, se você dorme, né, por mais de 3 horas, à noite você não consegue emendar um sono mais de 3 horas. Então, não tem problema se ele tirar se a criança tirar 2 cochilos de 3 horas, né? Tipo, 2 horas e meia de manhã e depois 2 horas e meia à tarde, não tem problema. Se pra ela tá dando certo, e aí ela dorme à noite, ok, não tem problema nenhum. Mas a gente também não tentar deixar passar de 3 horas, né? Infelizmente, dá uma dor no coração, mas tentar acordar, né, a criança tempo e lembrar que o cochilo da tarde, ele não pode ser depois das 6 da tarde, porque senão a criança só vai ter sono novamente e depois vai, mais ou menos de umas 10, né? Então, o sono tem que ficar mais ou menos organizado. Então, que os cochilos sejam... Geralmente, bebê acorda cedo, bebê e criança, né? Acorda às 7 Bem horas, cedo. super animados. Então, por volta das 10h30, 11h, eles já estão cansados, né? Já dá pra tentar começar a pôr um cochilo nesse horário, né? Não que precisa ser engessado, nossa, exatamente. Pode ser meia hora antes, meia hora depois. Então, tentar ajeitar isso.
aí acorda, né, mama ou almoça, já é uma criança maiorzinha, Uhum. aí cair no máximo umas 3, 4 da tarde, coloca para dormir. Aí, no máximo 6, acorda. Aí nisso brinca, né? Tem toda a rotina, mama, janta, aí banho e tentar fazer sempre no mesmo horário à noite. Se você estipular que você quer que seu filho durma às 8h30, às 9 ou às 10, que seja, tá? Mas todos os dias no mesmo horário. Então, vou dar um exemplo. Meu filho tem uma rotina de sono que ele dorme entre 8 e 8h30. Então, mais ou menos às 7h30, ele já jantou, ele tá brincando, a gente fala pra ele que tá na hora dele dormir. Ele toma o banho, então ele sabe que depois do banho, ele põe o pijama, aí ele toma a mamadeira, a gente conta uma historinha ou conversa um pouquinho, põe no berço e vai dormir. Entendeu? Sim, a rotina é mesmo a base, né? Para fazer tudo. Pro sono, pro banho, né? Para todos esses cuidados mesmo. E para o bebê que mama no peito, à noite ainda é normal acordar pelo menos umas 2 vezes. O recém-nascido, então, até ele estabelecer o padrão de sono, demora demais. Tô vendo aqui que tem uma mãe que falou que tem. Eu vou ler aqui pra gente, ó. Meu bebê tem 8 meses e faz cochilos curtos ao longo do dia. Às 8h30 toma banho, mama e dorme, mas não tem um sono tranquilo. Ele acorda de 2 em 2 horas. Não sei mais o que fazer. Provavelmente, se esses cochilos dele ao longo do dia duram meia hora, 40 minutos, ele não tá entrando no sono reparador durante esse cochilo dele. Então, tá assim, tá sendo muito curto, muitos cochilos ao longo do dia. Ou tentar fazer menos cochilos e tentar fazer com que ele durma mais tempo durante esses cochilos. E à noite, infelizmente, ele ainda vai acordar. Tem muito a ver também com a questão da irritabilidade, né? Avaliar se seu bebê tem refluxo, tem alguma outra, né? Realmente uma patologia que esteja atrapalhando o sono dele. Dentes também, os dentinhos nascendo também interfere? Nossa, não, os dentes são terríveis, né? Isso também é difícil. E o que é importante é a criança se alimentar bem ao longo do dia. A criança que não mama bem ao longo do dia e a criança que não come, ela vai acordar à noite porque ela tá com fome a cada 2, tá bom? Mas é importante que você procure, né, o pediatra para conversar, para esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Acho que é Fernanda, né, que ela chama também. Para esclarecer todas as dúvidas e ver se não tem mais nada que possa estar atrapalhando o sono do seu bebê, para ver se vocês conseguem entrar numa rotina e isso melhorar, tá? Mas a criança que mama no peito, às vezes ela só quer um carinho, um aconchego de madrugada. Às vezes também não é a fome, né? É a vontade de ficar com a mãe, é o porto seguro dela, né? E aí, isso daí é questão de ter paciência. Não tem outro jeito, né? Tem que ter paciência mesmo. E aproveitando, assim, aproveitando que a gente tá nessa de falar do sono, aí quando o filho acorda à noite, às vezes a gente fala, ai, será que ele tá com fome? Sempre na cabeça ele tá com fome. A partir de quantos meses que você acha que não é recomendável dar mamadeira à noite? Para bebês que mamam no peito durante o dia inteiro, eu não recomendo, né, nenhuma mamadeira à noite. Assim, a criança quer mamar no peito, ok, você acorda e dá o peito, né? Tem um povo que fala, e aquela mamadeirinha da noite? Essa mamadeirinha não, Fernanda? Então, tava cortando aqui. Tava paralisado, sabe? O vídeo ainda tá. Vocês estão vendo, gente? Porque ele para mim tá paralisado. Não, agora acho que deu certo. Deu? Para mim ele ainda parece um pouquinho paralisado. Deu. Melhorou. Deu? Agora eu ajeitei aqui. Deu certo. Ah, então tá bom. Agora melhorou. Tá, pra mim também. Então, a questão da mamadeira, né, à noite. Entendeu? A questão da mamadeira à noite. Para crianças que a gente recomenda se a criança, né, acordar à noite, você oferecer, ela quiser mamar, ok, pode
ajudar o seio e tudo mais. Agora, a criança que já não mama mais no peito à noite, se ela pedir, né, infelizmente, é porque ela tá com fome. Então, acho que a gente deve dar. A criança, ao longo, né, do crescimento e do desenvolvimento dela, ela vai entendendo que a noite não é o horário de comer. Então, elas vão abandonando aos poucos essa mamada à noite. Não adianta a gente querer ter essa ansiedade. Meu Deus, meu filho tem 3 anos e ainda mama à noite. Mas isso pode estar relacionado também a não comer suficiente durante o dia, ou por passar muito tempo acordado durante a noite. Não sei se você já passou muitas horas acordada durante a noite. Isso dá fome na gente. Se você fica acordada mais que 2 sim, verdade. A comer. gente É quer igual o bebê. atacar o armário, né? Pra ver o que tem. Se o bebê não tá dormindo à noite, seja por qualquer for o motivo, e tá muito tempo acordado, ele vai querer mamar. Isso é normal. A gente vai ter que respeitar a criança até a gente entender o que tá acontecendo com ela. Sim. Porque eu sei que tem aquelas crises, né, que falam, a crise dos 6 meses, uns ciclos que a criança passa, né? Eu não chamo de crise, eu falo que é o salto do desenvolvimento, que a criança tá indo bem a noite inteira, de repente ela quer acordar 3 vezes para mamar à noite. Mas às vezes é porque o organismo tá pedindo, ela tá sentindo fome e ela tá precisando comer. Se você for pensar, o primeiro ano de vida é a fase que é o crescimento mais acelerado da nossa vida. Então, assim, a gente entende, né, que o bebê precisa mamar. Isso eu vivi na pele. Antes eu não acreditava, né? Agora que a Penha fala, nossa, realmente. Só Então, sendo mãe para saber. nossa, olha, mudei totalmente. Outra pediatra agora, né? Porque você se coloca. Muito diferente. Nossa, é muito diferente do que está escrito no livro, nossa, em tudo que você já leu em todos os lugares. É muito complicado. Mas existem os saltos de desenvolvimento. Existe a fase dos dentes. Meu Deus, como é difícil, porque eles não sabem falar o que eles estão sentindo, mas acredito que seja uma coceira, uma irritabilidade. De um jeito também, tudo que está escrito no manual também, a gente não pode considerar, porque não é, os nossos filhos não são de fábrica, né? Não são uma fabriquinha. E aí, assim, eu acho que uma outra coisa que é bem interessante a gente falar é um pouco de amamentação. Eu lembro, vou falar um pouco também da minha experiência. Eu lembro quando eu cheguei da maternidade, que eu fiquei assim super confusa, né? Que eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? Porque eu lembro que cada enfermeira falava que era de uma coisa. É livre demanda. Em cada seio 20 minutos. Cada uma falava uma coisa. Quando eu cheguei em casa, eu não sabia, sabe? Eu fiquei desesperado, comecei a olhar várias cartilhas. E aí teve um dia que minha mãe falou para mim, segue o seu instinto. Ela falou, segue o seu instinto, que é a melhor coisa. E aí foi assim que eu consegui relaxar. Mas assim, isso demorou uns 10 dias, sabe? Eu fiquei muito neurótica com isso, do que eu ia seguir, qual que era o padrão. Então eu queria saber, assim, queria ver se você tem dicas para dar e o que é mais recomendável para amamentação. Sim. Nossa, olha, vou falar que você não foi a única. Eu, mesmo sendo pediatra, fui muito bem orientada no hospital. Tinha a minha irmã do meu lado, que era mãe recentemente, minha mãe, que também é pediatra, me ajudou muito. Mas eu cheguei em casa e me... Oi, doutora Marina, travou de novo. Tá, peraí, vamos ver se agora melhorou. Melhorou? Às vezes pode ser a conexão. Deixa eu tentar voltar no ar. Que ele tá travando mesmo. Melhorou? Melhorou. Melhorou. E a... Tá, desculpa. Acho que Melhorou. a conexão é meio ruimzinha. Então, assim, eu senti exatamente o que você falou. Você chega em casa e fala, meu Deus, e agora? Aí você vai tentar amamentar, por mais que você já tenha lido muito sobre, você tenha conhecimento, você fala, e agora? Eu dou esse pedaço de 3 em 3 horas, livre demanda, mas não tem 40 minutos. Como... Tá me ouvindo? Oi, travou de novo.
Peraí, calma aí, Travou eu de vou novo tentar a achar. conexão pra mim, eu não sei pra vocês. Tenta, de repente, colocar no 4G, porque às vezes ele melhora. Agora melhorou de novo. Deu certo? Agora tá sem áudio. Fernanda, deu certo? Oi. Então, assim, Tá é sem áudio perfeitamente, agora e tá né, travando. normal isso que a gente... Ah, eu tô vendo aqui que estão falando mesmo, que tá travando. Oi? Vou trocar de lugar, só um minuto. Tá, agora melhorou. Tá, peraí. Pronto. Deixa aí É eu... que se a conexão realmente não é muito boa, ele trava. Sim, acho que agora melhorou. Vamos lá. Melhorou. Melhorou, A né? gente tava Tá. falando da amamentação, né? Sim. Então, assim, chegar em casa, realmente, a gente fica nervosa e não sabe por onde começar. A gente pensa o seguinte, realmente a gente tem que seguir o nosso instinto, né? Mas tentar lembrar de algumas orientações que a gente teve na maternidade e tudo mais. Não existe um padrão. Um livro que fala mame de 3 em 3 horas, mame de 4 em 4, mame de 1h30 em 1h30. O começo, o início da amamentação, ele é complicado mesmo. Até a gente ter a regulação da produção, até o bebê aprender a mamar, até a gente aprender a amamentar, tá? Isso é normal, isso vai acontecer. E quando a gente chega em casa, geralmente ainda não desceu o leite, né? A gente tem alta mais ou menos com 48 horas de vida, ainda não teve a pojadura, que é a descida do leite. Então é o colostro, é aquele leite mais ralinho, que é super importante, as mães acham que não sustentam, mas ele é super importante para o bebê, tá? Mas aquele leite que vai descer, aquele leite gorduroso, né? Que tem aquela grande produção, que o peito vai encher mesmo, ele só chega depois. Tem mães que chegam com 72 horas, tem mães que pode demorar até uma semana para descer. Nossa, bastante. Tem casos de mãe que tem diabetes e tudo mais, pode até ter um atraso na pojadura, tá? Isso já tem estudos que provam que pode acontecer. Né? E a mãe fica um pouco frustrada, porque ela falou, poxa, meu bebê acabou de mamar e já está chorando, e a gente sempre acha que é fome, não adianta, né? É instinto materno. Então, se a gente acha que a criança tem fome, a gente tem que ter um pouco de calma e paciência, porque a hora que descer aquele leite mesmo de verdade, num volume maior, a criança realmente vai, né, se saciar melhor. Agora, se você comparar uma criança que mama fórmula com uma criança que mama peito, realmente tem a diferença. A fórmula, ela é mais rica em carboidrato. É a mesma, eu brinco assim, a gente dá uma lasanha pro bebê. Óbvio que ele vai dormir por 3 horas. Agora, o bebê que comeu um arroz, feijão e um franguinho grelhado, ele vai querer mamar mais cedo, porque não é tão pesado no estômago. Mas sempre lembrar da importância do aleitamento materno, que o seu leite, ele o corpo da gente vai produzir de acordo com o que o nosso bebê precisa e de acordo com que, né, a interação mãe e filho, né, a quantidade de anticorpos necessárias, a quantidade calórica e tudo mais. Tá? E o colostro, ele é super importante, né? Mais rico em proteínas, né, anticorpos, que também é um tipo de proteína, e é extremamente importante para o começo da vida do bebê, para colonizar toda a flora gastrointestinal do bebê, né? Colonizar, que a gente fala de bactérias, é normal ter as bactérias que são benéficas para o nosso intestino, né? E isso é importantíssimo para os bebês, tá? Ótimo, muito bom. O aleitamento ele vai se adaptando. Ele tem as fases: a fase do colostro, a fase do leite de transição e a fase do leite maduro. Que o leite maduro é geralmente depois do 15º dia, né? Que já é o leite produzido assim para o bebê, é o leite mais pesado mesmo, que já tem uma quantidade certa de carboidrato, né? De água também e tudo mais. Lembrar do rodízio das mamas, que a gente sempre vai voltar na última que a gente deu, e a gente sabe que é muito difícil lembrar, né? Sempre, então é sempre na última que a gente deu.
sempre na última, e é importante tentar fazer com que o bebê mame as duas mamas, nem que a segunda ele mame só um pouquinho. Isso é importante para sinalizar para o nosso corpo que precisa continuar produzindo leite. É uma questão hormonal, tá? Isso vai sinalizar para o corpo que ele tem que manter a produção do aleitamento e para a gente manter nas próximas mamadas a quantidade certa do leite, tá bom? Isso é importante. E às vezes se a gente não lembrar, ai meu Deus, qual... Isso, ó, as meninas estão falando que tem um aplicativo que ajuda a saber qual foi a última mama que deu. Eu usava no começo. Usava muito. Eu também usava, mas eu não lembro qual era. Ai, o meu chamava Bebê Mais. Ah, tá. Boa dica. Alguma coisa assim do tipo. Posso depois te mandar e você coloca aí no seu Insta. Porque eu lembro que tem um app que ele marca, ele cronometra, né, o tempo da mamada. E ele funcionava, acho que também até para as consultas com pediatra, para você falar quanto tempo estava mamando, né? Isso é interessante. Eu não gosto de falar assim, o seu bebê tem que mamar 15 minutos, seu bebê tem que mamar 40 minutos. Isso senão fica muito engessado. Então, é importante a gente pensar que o bebê tem que esvaziar a mama, só que a gente só vai sentir que a mama esvaziou na hora, depois que o leite já desceu. Quando, né, a gente tem aquela que o peito fica cheio e a hora que ele mama, esvazia. A gente só vai sentir isso um pouco mais pra frente, né? Vou chutar, mais ou menos com uma semana, né? Então, no começo, a gente não tem essa sensação ainda. Mas isso é importante. Então, assim, às vezes tem bebê que demora 1 hora pra mamar. O meu filho mesmo demorava 1 hora pra mamar no começo. Então, assim, demorava muito. Mas quando eu sentia que meu peito tava vazio, ok, ele mamou. Então, pra mim, tava certo. Tem bebê que não, que mama mais rápido. Em meia hora, 20 minutos, mamou. Meu filho, ele mamava 5 minutos. 5. E aí ele ganhava o peso máximo, eu não acreditava. Então, tá vendo? Varia muito de criança para criança. E isso, o mais importante é a gente acompanhar a questão do crescimento e ganho ponderal. A criança tá ganhando peso, a criança tá crescendo, tá ótimo. Ele pode mamar em 1 hora, mamar em 5 minutos. E a gente tem que ponderar, né? Isso varia muito de mãe para mãe e criança para criança. Eu lembrei agora que também eu tinha um sutiã, eu acho que era sem merchan, nada, mas era da ele tinha um negocinho aqui do lado que você punha pro lado, era a última mama que você dava. Você punha do outro, era a última mama. Então é Olha que interessante. Super legal. Eu achava bem legal. Isso me ajudava muito. Porque às vezes eu falava, ai meu Deus, qual foi a última? E por que é importante voltar sempre na última? Pro bebê, como a segunda mama, ele não chega a esvaziar totalmente, quando ele começar, né, a próxima mamada, ele vai pegar o leite posterior, que tem o maior teor de gordura, né? E isso que vai fazer com que o bebê ganhe peso. Então ele interessante. vai ganhar mais peso porque ele tá mamando o leite posterior. A mãe que dá um peito por vez, aí depois ela dá o outro, às vezes acaba que a criança não pega esse leite posterior. E é isso que vai deixar o bebê saciado e é isso que vai fazer o ganho ponderal do bebê. Tá bom? É como se ele ficasse só na saladinha e não fosse pra feijoada. Isso mesmo. Entendi. Vamos ser práticas aqui. É isso mesmo. O bebê não pode ficar de dieta, né? Não, o bebê tem que engordar. Ele pode comer e engordar. E de cuidados com o bebê, assim, de cuidado, de higiene, quais as dicas que você dá? Vamos lá. Então, assim, o banho, que a gente já falou, sim. né? A limpeza de olhinho, eu gosto, porque às vezes tem aquela secreção, principalmente nos primeiros dias, por causa de colírio e tudo mais. Então, limpar com um algodãozinho e água, né? Água limpa ou com soro fisiológico. Tá? Limpar quantas vezes for preciso, tirar aquela secreção, principalmente, né, depois do banho, dar uma limpadinha, né? Nada, não aperta, nada, bem delicado. O ouvidinho é importante que a gente pode usar o cotonete, mas lembrar de limpar só na parte de fora, para não empurrar a cera e não fazer rolha de cera. Tá? Tem os cotonetes de bebê que ele tem a pontinha mais cabeçuda. Ele é interessante? É legal, tá? Mas sempre lembrar de não empurrar. Ou você gira bem delicado e não enfia muito. E depois abaixar
tentar você como se fosse pescar, entendeu? Ir pra frente e pra trás, tá? Mas Tá. tem que não empurrar a sujeira. Tem alguém aqui fazendo uma pergunta. Por que que A Karen, ela tá perguntando que ela não pegou o começo aqui, que você estava dizendo da importância de você voltar para a mesma mama que você parou. do rodízio? Porque geralmente a segunda mama, Karen, os bebês não chegam a esvaziar totalmente, porque já tá no final, ele já tá mais saciado, já tá mais cansado, ele para até de sugar, né? A hora que ele tá satisfeito. E quando você voltar na próxima mamada, aí que ele vai pegar o leite posterior, que é que a gente brincou aqui, né? A feijoada, é o leite que tem mais gordura, que vai deixar ele saciado por mais tempo. E aí é o leite que vai fazer ele ganhar peso, tá bom? Então é importante, nem que seja 5 minutinhos, ele mama uma inteira e a outra 5 minutinhos. E aí depois ele volta nessa última dos 5 minutinhos, tá bom? Entendi. Ela falou que entendeu, então ótimo. A Mariane tá falando salva a live. Para quem está aqui presente, eu salvo a live, geralmente, aqui no IGTV. E depois eu posto no YouTube também. Então, para quem ainda não está inscrito no Curtindo com Crianças no YouTube, se inscreva lá, que a live, depois eu subo todas as lives que a gente tem feito aqui. Tá ótimo. Bom, voltando para os cuidados. Tá. Outro cuidado importante é a pele do bebê, que é extremamente sensível, né? Isso daí a gente não tem nem o que dizer. A descamação é comum até a 3ª semana de vida, né? Fica uma pele parecendo um pergaminho velho. Ela chega até às vezes a rachar próximo do tornozelo e aqui no punho do bebê. Lembrar da hidratação, ela é importantíssima desde o primeiro dia de vida do bebê. Eu aconselho o uso de alguns hidratantes próprios para recém-nascido e alguns casos até o olhinho Johnson, porque ele é super barato, super fácil de encontrar em qualquer lugar. Eu só não recomendo usar o olhinho dentro da banheira quando o bebê tá molhado, porque ele já é molinho, já escorrega. Se você passar óleo, meu Deus do céu. Ele escorrega mesmo, verdade. Então, eu aconselho toda vez depois do banho, seca o corpo do bebê com a toalha e passa o olhinho com as próprias mãos, como se fosse uma massagem, entendeu? Pode fazer uma que é legal, ajuda a relaxar e já vai hidratando o bebê. O olhinho Johnson não mancha, tá? E se quiser usar hidratantes também, tem uma série deles. Gosto muito do Cetaphil da Emma Pediatrics, que ele é ótimo, né? Acaba que esse é o que eu uso em casa, mas gosto muito do olhinho também. Ajuda E pro que a gente tava falando da descamação, né? Que você falou que é tipo uma dermatite, assim. O olhinho Johnson, você acha que também funciona? Ajuda bem. Daí, no cabelo, eu prefiro aplicar com algodãozinho. Então, coloco o olhinho no algodão. Você pode até tentando fazer movimentos circulares para até tirar um pouquinho dessa pele, mas sem fazer fricção, porque além de, né, da pele ser sensível, o couro cabeludo do bebê também é sensível, mas já vai ajudando a hidratar, tá? Tá ótimo, boa ideia. Porque daí você vai fazendo, né, como se fosse uma massagem mesmo, né? E aí ele vai descamando. Você vai retirando e já vai hidratando, é ótimo. Lembrar que no verão, mesmo no inverno, né, a gente tenta ficar pensando, roupinha de lã. Tentar não deixar entrar em contato com a pele, que isso pode ser irritante. Tentar usar os bodyzinhos e as calças de algodão embaixo das coisinhas de lã, né? E no verão não deixar a criança transpirar tanto. Óbvio que não vamos deixar o bebê passar frio. Mas lembrar que transpiração às vezes acaba, que a gente chama de brotoeja, né? Que é o famoso eritematócrito e tudo mais. Que são aquelas bolinhas. Então, o calor propicia isso. E às vezes o contato com alguns tecidos sintéticos, principalmente a lã também. Tá bom? Ótimo. Para brotoeja, tem alguma receitinha caseira que você goste? Olha, eu gosto, às vezes, no verão, eu gosto da maisena para secar, principalmente aqui embaixo do pescoço, tá? Isso é legal para dar uma secadinha. Tem o Amilia, que é um talco líquido que você passa. É ótimo, usei já. Nossa, adoro também. E é mais isso, tá? A questão com cuidados com o períneo, né? A região do bumbum do bebê, né? A questão da fralda. Lembrar que a troca de fralda, ela tem que ser constante, mas não de forma que atrapalhe o bebê, né? Então, o que eu gostava muito de fazer, principalmente nesse primeiro mês, era assim,
Meu filho mamava um peito, que era geralmente a hora que ele fazia o cocô, né? Aí, entre um peito e outro, ele dava uma cochilada. Aí eu trocava a fralda dele, limpava, ele dava uma acordada, e aí ele vinha pro segundo peito, e aí ele mamava um pouquinho e dormia. Então ele já dormia limpinho, sequinho, e aí ajudava a dar aquela acordada entre um peito e outro. E aí, como ele mamava mais ou menos de 3 em 3 horas, eram as horas que eu trocava ele. Né? A criança maior, você consegue entender que ela tá incomodada, está chorando porque a fralda tá cheia, tá bom? Isso é legal, Tá. tá? E aquela coisa de trocar à noite, porque eu acho que existem muitas mães que, né, se incomodam, tipo, ai, eu acordei à noite, ele tá dormindo, que vai ver se a criança, né, se tá tudo bem, se tá dormindo tranquila, porque tá muito, mas viu que tá com muito xixi. Acorda a criança para trocar ou não? Olha, eu tenho dó, eu não acordaria. Mas lógico, você não vai deixar a criança 12 horas com uma fralda super cheia, né? Isso vai acabar incomodando a gente. E eu acho que até o próprio bebê, uma certa hora, ele vai se incomodar. E ele vai acabar chorando, né? Tipo, pedindo para você trocar a fralda dele, tá? Mas eu Acordando antes, né? Acordando depois, quer dizer, e aí acaba despertando até. é, eu não trocaria, ainda não acordaria só para trocar. Se Só for para assim, trocar. para mamar, alguma outra coisa, ok. Óbvio que a gente não vai deixar um bebê 8 horas, 10 horas, 12 horas com uma fralda que você sabe que tem cocô, porque aquilo ali vai machucar uma hora. Ai, machuca muito. Pra Até assim, até praia, areia, machuca bastante, né? machucar, Os bebês, eu acho, eu não sei, assim, pelo menos com os meus filhos, eu lembro que até 1 ano e meio, assim, eles se machucavam bastante. E era uma assadura que era bem difícil de sair com pomada. Assim, aqui em casa, a maisena que sempre resolveu. Sim, tem várias receitinhas caseiras para ajudar. A maisena mantém seco, né? Livre da umidade. Pode ajudar. Os cremes de barreira, infinitos, né? O hipoglós, o Bepantol, o Desitin é muito bom. Gosto da Veleda também, ele é muito importante. Acho que chegou em casa da maternidade, pode começar a usar esses cremes de proteção, mas às vezes a gente. Aqui tem uma mãe, até a Karen, né? Falando que, como é que a gente trata essa região que já assou? Depois que assou, aí a gente tem que tentar correr atrás do prejuízo. Além, né, desses cremes de barreira em todas as trocas, durante a troca, a gente tem que lembrar que você não tem que retirar o excesso da pomada, você tem que retirar o cocô e o xixi. Tem gente que tem mania de, não, tá branco, vou passando, vou passando. Essa fricção também não ajuda. Então, limpar com gentileza, trocar a fralda com a maior frequência, tá? Isso é imprescindível. Tentar não deixar aquele ambiente molhado e tudo mais. Tentar não usar lencinho, tá? É isso que eu ia Principalmente perguntar, se os lencinhos pioram. piora. Por mais que você use aquele do recém-nascido, o melhor que tem. Meu filho mesmo não tolera lencinho. Quando a gente viaja, depois de 12 horas já tá vermelho, é horrível. Então, em casa, eu uso muito a água e o algodão, tá? Tem gente que coloca na água molinha, várias coisas. Pode usar óleo essencial de lavanda, que ajuda a, né, reconstruir a barreira da pele, né, de proteção da pele, além de hidratar. E além de dar um cheirinho gostoso, tem gente que óleo de rosa mosqueta também ajuda, ele é regenerador da pele, ele Ah, ele ajuda é muito. excelente. Nossa, é ótimo. Eu uso Ó. em todos os lugares do corpo. Isso é importante para ajudar. A hidratação é imprescindível na hora que já está assado. Mas a gente tem que avaliar se tem alguma outra causa, né? E se tem a candidíase perineal, que daí já é o fungo que a gente tem que tratar com pomadas específicas, né? Eu gosto muito do. Oh, meu Deus, eu vou lembrar o nome, daqui a pouco eu falo, tá? Do creme. Eu gosto do Dermodex tratamento, né? Quando a assadura tem componente do fungo. E o Dermodex Prevent também, ele é muito bom, tá? Estão me perguntando do óleo Johnson no períneo, para mim, nossa, é ótimo. Quando eu viajo com meu filho, eu levo olhinho e algodão. Mesmo com cocô, eu limpo com o óleo Johnson e ao mesmo tempo que eu limpo, já fica hidratado, ajuda muito. Então é imprescindível a hidratação e manter seco,
tá? Manter o bumbum do bebê seco, então trocar com maior frequência. E avaliar se a fralda também, porque tem alguns componentes do gel da fralda que podem estar irritando a pele, então tentar às vezes trocar a marca da fralda. Isso ajuda, tá bom? Uhum. Então, Tá esse ótimo. acho que são os cuidados mais básicos. Eu queria falar uma coisa do sono, que eu lembrei agora, que também não deixa de ser um cuidado. Claro. Que é sobre o berço do bebê, que a gente acha lindo, maravilhoso, protetor de berço, edredom, os ursinhos e tudo mais, mas principalmente para o recém-nascido. É importante não ter nada no berço, tá? Recém-nascido e bebê não usa travesseiro, tá? Até 2 anos, se for possível, né? Não dar travesseiro para as crianças, porque isso é um risco de asfixia. Nada solto no berço, tipo cobertor solto, nada disso. Principalmente no recém-nascido, fazer o charutinho, o rolinho e deixar bem preso embaixo do bebê a coberta para não ter risco de asfixia. Tá bom? É triste, né? Você fala, ai, comprei um monte de coisa linda, maravilhosa, mas não Mas ele usei. na prática não é funcional, né? Não usa, tá? É mais seguro, não tem nada, não tem ursinho, nada. Naninha mesmo, eu aconselho dar assim, a partir dos 6 meses, se a criança tem um tônus muscular muito bom, de tirar de cima do rosto, tá bom? Tá, Aqui chegou também. uma perguntinha da Andrea, falando que o filho, o Henrique, toda vez que tá nascendo os dentes, fica vermelho, que é normal da dentição. O que que pode fazer? Isso é comum, tá? Porque principalmente quando tá nascendo aquelas fase chatinha, né, dos dentes, a criança pode ter diarreia ou aumento do número de evacuações. E aí, quanto mais tem contato com as fezes, mais tempo fica molhado, mais propício fica para irritar a pele. Então, é o que eu falei, são os cremes de barreira em todas as trocas, tentar limpar com mais gentileza e hidratação. Pode usar óleo de lavanda, pode usar óleo Johnson, pode usar o óleo de rosa mosquita. Mas aí a gente teria que avaliar e ver se tem algum outro componente de fungo mesmo para fazer o tratamento, tá? Com creme específico. Certo. Tá Temos bom? mais um tempinho se você quiser falar alguma coisa adicional ou se alguém Uhum. quiser mandar uma perguntinha, Tá. porque o Instagram, ele corta a live com 1 hora. Então a Ah, gente tem que encerrar antes para a gente poder salvar. eu não sabia. Nossa, que legal, bom saber. Então, bom, a gente tem mais 5 minutinhos, se alguém quiser fazer mais perguntas. E se você tiver alguma questão que você acha importante, sabe, de algum resumo, de dar uma finalizada no nosso assunto tão importante. Vou dar uma fechada, que assim, esse desespero que todas as mães têm é normal, tá? Pode ser, acho que o 10º filho, cada filho é único, cada filho é de um jeito, um dorme bem, o outro não dorme, é complicado mesmo. A amamentação é muito difícil, mas é importante que a gente tenha alguém que incentive, não só assim o pai da criança, né? A gente não tem aqueles palpites chatos, mas que a gente tenha no pediatra uma força para manter o aleitamento materno até quando for benéfico para a mãe e para o bebê, né? Até quando fizer bem para os dois, Sim, né? importantíssimo. Isso é importante. Encontrar um pediatra com quem você se identifica é muito legal, uma pessoa que você possa ter acesso, consiga, né, falar pelo telefone, ainda mais nessa época que a gente está com dificuldade, né, de encontrar o paciente, o pediatra. Mas assim, que a maternidade ela não lê livro, tá? É a gente Uhum. seguir mesmo nossos instintos e fazer o melhor que a gente pode, tá? Sempre pedir ajuda, mas pedir ajuda para pessoas, né, que tenham, né, uma bagagem, tenham uma certa qualificação. Realmente o pediatra é uma pessoa muito legal para pedir, mas tem também as nossas mães, né, as nossas irmãs, amigas que também já tiveram, isso é muito legal. Tá bom? Eu achei muito gostoso fazer a live. Ai, foi muito Eu legal, muito ia morrer de bom. vergonha, mas eu gostei. Se você quiser Imagina! sobre outros assuntos, só me avisa antes, eu dou uma estudada, a gente vai fazendo. Que Tá bom? ótimo! Olha, o Curtindo com Crianças está sempre um canal aberto para falarmos de Adoro. essas dicas e experiências, né, do universo materno e infantil. Obrigada por todos os seus ensinamentos, tá? A sua generosidade em estar aqui com a gente.
Obrigada a todos que participaram também. Para quem quiser indicar, né, essa live, ou para quem quiser assistir novamente, quem não pegou do começo, ela vai ficar